circulante. E eu posso gastar o dinheiro do banco a hora que eu quiser? Então, não é caixa, mas é equivalente de caixa, que é o que você aprendeu a chamar de disponível. Disponível são equivalentes de caixa, dinheiro que eu posso gastar a qualquer hora. Então, está aqui também no meu ativo circulante. Conta número 3, 60 mil. Positivo, né, professor? É positivo, é dinheiro depositado na conta. As que forem negativas, eu sempre vou avisar vocês. Próxima conta, capital. É a nossa primeira aula. Capital é do patrimônio líquido, é o capital social que está no contrato. Então, aqui no meu contrato, eu tenho um capital social no valor de 2 milhões. Ó, patrimônio líquido, 2 milhões. Próxima conta, número 5. Contas a receber, 700 mil. Onde vocês colocariam essa conta? Ativo circulante. Mas eu posso gastar isso agora? Não recebi, então não posso. Mas é circulante, porque eu tenho esperança de receber nos 12 meses que vem pela frente. Então eu pergunto, isso é equivalente de caixa? Não é. Equivalente de caixa é dinheiro para gastar agora. Eu não posso gastar agora, eu ainda não recebi. Eu tenho esperança de receber, aí eu vou poder gastar. Equivalente de caixa é o que eu tenho agora para gastar, tá bom? Então ela está no ativo circulante, mas não é um equivalente de caixa. Então eu tenho 700 mil aqui no meu ativo circulante. Agora lembra de uma coisa que você aprendeu comigo. Contas de resultados, eu coloco no balanço ou não? Não. Então, agora eu já achei uma conta de resultado. Então, eu vou abrir aqui ao lado um razonete, igual você aprendeu ontem comigo, a fazer a apuração de resultado. Então, nesse razonete, eu só vou colocar contas de resultado. Eu vou dar o nome para ele de apuração de resultado. É aquele que você aprendeu a calcular o lucro ou prejuízo do ano. E aí esse saldo final é que a gente vai guardar no patrimônio líquido. Você aprendeu a colocar aqui no débito as despesas e os custos de vendas. Lembra disso? E aqui do outro lado as receitas. Então, toda vez que eu tiver uma conta de resultado, eu não vou mostrar ela no balanço. Eu vou jogar ali ao lado. Então, a gente está treinando todas as continhas para saber o que é feito com cada uma delas. Então, ó, custo dos serviços prestados é igual ao custo da mercadoria vendida. Então, eu expliquei para vocês assim, ó, eu tenho CMV, que é da loja, é o custo da mercadoria vendida. Eu tenho CPV, que é da indústria, o custo do produto vendido. E tem o CSV, ou CSP, que é o custo dos serviços vendidos ou prestados, que é no caso da prestadora de serviço. Então, essa empresa teve um custo de vendas de 990 mil. Está aqui, junto com as despesas. É a conta número 6. Tá dando chute isso aí? A conta do intervalo do período da manhã durante a semana é diferente dos horários. Ah, tá. Ah, é que hoje é segunda, tá certo. Posso seguir? A próxima conta que nós temos é depreciação acumulada. Quem é que me fala para onde vai essa conta? Aula de ontem. Isso, é uma conta negativa lá no ativo não circulante. Ela tem o mesmo raciocínio da amortização acumulada. A diferença é o quê? Que a depreciação acumulada eu fiz nos bens tangíveis, nos bens corpóreos. Então, ó, eu deprecio o veículo, eu deprecio o imóvel, eu deprecio as máquinas e equipamentos, eu deprecio os móveis e utensílios. Qual bem tangível que eu não deprecio? Terrenos. Então, lembra disso. A lei fala para depreciar os bens tangíveis, exceto os terrenos, tá bom? E eu vou amortizar os intangíveis. Então, toda vez que eu encontrar uma conta chamada amortização acumulada ou depreciação acumulada, eu sei que ela vai aparecer aqui nesse ativo não circulante. Então, vamos colocar ela aqui negativa. É a conta número 7, 150 mil.
contas aqui que a gente está trabalhando com ela, mas nem vai usar na hora de resolver as alternativas. Mas é só para treinar, né? Próxima conta, número 8. Despesa com depreciação. Pessoal, qual é a diferença da depreciação acumulada e da despesa de depreciação? Eu já falei algumas vezes para vocês. A acumulada é do balanço e a despesa é a que eu joguei no resultado para diminuir o lucro da empresa no período. Então, toda despesa eu vou colocar aqui na minha apuração de resultado. Então, despesa com depreciação, 35 mil é a conta número 8. Conta número 9, aula de ontem também. Despesa de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Se é despesa, onde foi? Lá no resultado. Lembra que ontem nós comparamos as receitas com os custos e despesas, descobrimos o lucro. E a primeira coisa que nós fizemos foi calcular a contribuição social e imposto de renda. Se eu vou pagar isso para o governo, eu vou ter essa despesa. Então lança aqui também nas despesas. A gente não está respeitando nenhuma ordem porque não dá. A gente só está jogando aqui como despesas. Então 45.600 é a conta número 9. Conta número 10, mesma linha de raciocínio. Conta número 11 também. Conta número 12 também. Então, coloquem aí nas despesas. Despesa financeira, 12 mil. Despesa com amortização, 5.500. Despesas gerais, 20 mil. Lança as 3 aí para a gente não perder tanto tempo. Então, ó, conta número 10, 12 mil. É uma despesa. Despesa financeira. Conta número 11, 5.500, despesas com amortização. Conta número 12, despesas gerais e administrativas, 20 mil. Então, tudo isso o contador lançou nas despesas, são contas de resultados. Elas não aparecem no balanço patrimonial. Eu uso essas contas para descobrir se a minha empresa teve lucro ou prejuízo. Por isso que foi importante aquela aula de ontem, da gente montar aquela demonstração, para você ter essa visão, o que é despesa, o que vai no balanço, o que não vai no balanço. Então põe essas 3 aí para a gente seguir. E lembrando uma coisa, né? Nós temos na prova 3 minutos para cada questão, aproximadamente. Então, você já imaginou fazer essa questão em 3 minutos? Não dá, pessoal, tá? Não dá. Então, se você encontrar alguém que fala assim, eu faço em 3 minutos, é mentira. Não se iluda com isso. Não se iluda. Por mais que ele tenha o conhecimento, ele vai ter que ler. Uma questão desse tamanho, a gente leva 3 minutos para ler. Entendeu? E aí, depois para ver cada alternativa e montar, né? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Se na tua prova cai uma questão desse tamanho, coloca uma interrogação e nem olha para ela. Vai fazer o resto. Quando acabar o que você sabe, você volta nessas coisas enormes e fala agora o tempo. Porque senão, você não percebe, você fica meia hora numa questão, você não percebe. E aí depois você fala, o tempo está acabando, eu não fiz o resto da prova. Entendeu? E outra coisa também que eu falo para os meus alunos. Cada um recebe um caderninho de prova. Você está sentado ao lado dela. A tua prova não vai começar igual a dela. Por quê? Para você não copiar dela. Então, às vezes, a sua começa com uma matéria, a dela começa com outra. É a mesma prova, só que está em ordem diferente. Então, você tem afinidade com o português. Aí você pega o teu caderninho de prova, a primeira matéria é contabilidade. Não, mas eu tenho afinidade com o português. Deixa eu fazer primeiro o português, que eu tenho afinidade, que eu gosto, porque a contabilidade, se eu não gosto, eu vou deixar para o final. Porque se eu começar por uma matéria que eu não gosto ou que eu desconheço, vai queimar tudo aqui. E a hora que chega o momento do que eu conheço, eu já estou tão nervoso que eu não consigo ler. Entendeu? Então tenta lembrar dessas coisas. É difícil lembrar tanta coisa na hora da prova, né? Mas às vezes você tem a falta de sorte de pegar uma matéria logo de cara que você não domina. Entendeu? Falando, não, vou tentar fazer isso aqui depois. Mesma coisa questão. Questão grande. Põe uma interrogação para você lembrar.
Põe na tua cabeça, essa interrogação é porque eu nem tentei fazer, eu vi que ela é grande. Aí no final você vai folheando o seu caderninho de prova e vai vendo as interrogações, não pode ter interrogação em tudo, tá bom? Esse é o mesmo. E aí você tenta fazer essas questões grandes, tá bom? O importante é que você faça tudo e saia de lá garantindo a tua vaga. Tá, qual é a nossa próxima conta? Empréstimo de curto prazo. E se vocês fizeram um empréstimo de curto prazo, para contabilidade significa que tem que pagar em até 12 meses no máximo. E que grupo eu ponho? Passivo circulante. Então vai lá no passivo circulante e coloca 100 mil. É a conta número 13. Mesma coisa para os fornecedores. Fornecedores é a mesma coisa que duplicatas a pagar. Não deu data. Se não deu data, eu vou pôr no circulante. Então, fornecedores 90 mil também é passivo circulante. É a conta número 14. Pode seguir? Conta número 15, imobilizado. Onde eu guardo imobilizado? No circulante ou no não circulante? No não circulante. Você aprendeu que o ativo não circulante é formado por 4 subgrupos. Você aprendeu que lá tem o realizável a longo prazo, você aprendeu que lá tem os investimentos, você aprendeu que lá tem o imobilizado e ainda tem o intangível, né? Então, tudo isso eu guardo no ativo não circulante. Então, vai lá e coloca 1 milhão no teu ativo não circulante. É a conta número 15. Mas esse 1 milhão é positivo ou é negativo? Positivo. Isso, então não vai colocar com sinal de menos. E mesma coisa a conta 16, é o intangível, né? Então, nesse intangível, eu coloquei as marcas, as patentes, o ponto comercial, os direitos autorais, os direitos de imagem, tá tudo ali nesse grupo que você aprendeu a chamar de intangível, 800 mil. Conta 16. Podemos seguir? Pessoal, próxima conta. Investimentos em títulos públicos, longo prazo. Eu estou investindo em títulos públicos, longo prazo. Eu tenho direito sobre eles? Sim. E se eu tenho direito longo prazo, que grupo eu coloco? Não circulante, é um grupo chamado realizável a longo prazo. Então vai lá e coloca 560 mil. Vocês se lembram das precatórias? Podemos? Material de expediente, estoque. Então não é despesa, está guardado no estoque. Se está guardado no estoque, qual grupo do balanço eu registro ele? Circulante. O não circulante, esse estoque vai ficar ali o resto da vida. Então o estoque é giro. Eu uso no dia a dia. Tudo que é giro circula. É circulante. Não, estoque não é dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Estoque é mercadoria. Estoque é material de limpeza. Não é imediato, igual você fala assim, vou baixar no banco daqui 2 dias. Então, ó, não confunda circulante com disponível. Disponível eu gasto agora. Circulante eu tenho até 12 meses. Então, ó, vou te perguntar diferente. O disponível está dentro do circulante? Isso. Mas nem todo circulante é disponível. Tá bom? Então, quando eu tenho estoques, eles sempre estão no circulante. Nós aprendemos que os estoques têm 3 finalidades. Consumir é o material de expediente, material de escritório. Vender é a nossa mercadoria, o nosso produto. Ou fabricar é a nossa matéria-prima, os insumos que eu utilizo. Mas todos estão estocados com a intenção de usar no dia a dia. É daí que vem o termo giro e é daí que vem o termo circulante. Então aqui o material de expediente está no circulante, 70 mil, conta 18. Quando ele fala material de expediente e estoque entre parênteses, é mercadorias ou é... Não,
Expediente é consumo. Outra coisa. Isso, é consumo, tá bom? Material de expediente, é material de escritório, o papel higiênico que eu brinquei com vocês aquele dia, material de limpeza, tudo isso é material de expediente, material que eu uso no dia a dia. Professor, deu um branco aqui. Imobilizado é o que mesmo? Expliquem para ele o que é imobilizado. Vamos ver quem vai. Pera aí, quem vai explicar? Ele. Vai, explica para ele. Quem perguntou? Eu. Ah, tá, ele vai te explicar. É o direito disponível após 12 meses. Não foi isso que ele perguntou. Imobilizado. Você não me deixa doido? O que é imobilizado? Ele quer saber o que é imobilizado. Então eu estou confundindo. Pode passar para o próximo. Passa pra ela, vai te falar. Não me aula, que é só vocês tiveram uma A aula. companhia tem como imóveis, máquinas, equipamentos. Beleza, obrigado. Ó, vou enfeitar o que ela falou, tá certinho o que ela falou. Só que ela só te deu exemplo. Presta atenção. O imobilizado são bens de uso palpáveis, corpóreos. Então eles têm matéria e são usados na empresa no dia a dia. Aí entre os exemplos que ela deu. Então as máquinas, os equipamentos, os veículos, os móveis e utensílios, eles não estão aqui para vender. Eles estão aqui para uso no nosso dia a dia. Então por isso que a gente usa esse termo imobilizado. Eles foram imobilizados na nossa companhia. Um exemplo, se eu vou numa empresa grande, lá no salão de entrada tem uma estátua de mármore para enfeitar, seria também imobilizado? Sim, porque é de uso. Tem valor. É de uso e tem valor. Aham. Entendeu? Ah, você fala, mas eu não preciso, não precisa, mas ele quis deixar bonito e comprou. Precisa, para enfeitar, né? Assim, a tua empresa funcionaria igual sem a estátua. Então tem gente que fala assim, o imobilizado é necessário? Não é. É necessário a estátua? Não, mas eu quero deixar a minha empresa bonita. Assim como tem empresa que você entra na recepção e é maravilhosa, aquele sofá caríssimo, aquele monte de coisa enfeitando. E tem empresa que você entra e não tem nada, né? Mas é tudo bem lido imobilizado. Agora não vão confundir o que ele está falando com assim, ó. A empresa resolveu adquirir uma obra de arte. Se essa estátua for uma obra de arte, a gente vai pôr no grupo de investimento. Entendeu? Ela tem um certificado de autenticidade, legitimidade. Então eu investi numa obra de arte. Eu comprei ela num leilão. Eu não fui lá numa loja e comprei uma estátua de cimento, de qualquer coisa, tá certo? De mármore que seja. Eu comprei uma obra de arte. Ela tem valor reconhecido. Aí a lei manda pôr nos investimentos. Confuso, né? Então na prova, se aparecer obra de arte, tá no investimento. Entendeu? Eu estou em qual número? 19. 19, aula anterior. Perda estimada de crédito de liquidação duvidosa. Ativo, negativa. E que grupo do ativo? Circulante ou não circulante? Circulante, gente. O devedor duvidoso não é o cliente? Ó, o devedor duvidoso não é o cliente? E o cliente não estão lá nas duplicatas a receber? As duplicatas a receber estão lá no circulante. Agora, se tivesse escrito longo prazo, é que eu ia colocar no não circulante, tá? É a conta que vocês já usaram hoje 3 vezes, tá bom? A conta que ele perguntou é a mesma conta, ó. Se vocês prestarem atenção, a gente está usando essa conta em quase todos os exercícios. Então, essa conta é negativa do ativo circulante, 56 mil. Conta 19. A gente fala que ela é retificadora. Eu perdi isso de verdade? Não, só estimei essa perda para o futuro. Próxima conta, receita financeira. Toda receita é uma conta de resultado e eu coloco ela na apuração de resultado. Então, 26.700 aqui nas receitas. Aproveitando que você assistiu a aula ontem acordada, Vicky, eu vi a Vicky entrar aqui. Fala pra mim o que é uma receita financeira. Foi aquele momento que você dormia em aula. Tenta lembrar, o que é uma receita financeira? Ó, perguntaram ontem isso e eu dei o exemplo. Acho que foi até aqui que perguntou. Não, alguém que estava aqui no seu lugar. Tinha alguém aqui atrás? Vai. O
que é uma receita financeira? Me dá um exemplo. Ela deu exemplos. Eu só lembro do Marcos sentado aqui só. E aí você foi olhando pro Marcos. Posso dar um exemplo? Pode. Se eu errar, você Deve. vai... Não, fala. A empresa tem duplicados a receber de um cliente, só que ele atrasou, pagou com multa. Então, Perfeito. assim, o excesso, era Isso. 10 mil, mas foi o produto. Recebeu 11. Perfeito. E o Esse receita. não é uma receita financeira. Os juros que você recebeu pelo atraso, o rendimento das suas aplicações são receitas financeiras, o desconto que você ganhou na hora que você foi pagar um título, isso é receita financeira, tá bom? Então a gente tem várias receitas financeiras. Mas esses descontos não é o que a empresa dá, consegue. Não, você ganhou, Eu ganhei. receita. Se eu der, é despesa. Se eu ganhar, é receita. Tá bom? Tudo que eu perco é despesa. Tudo que eu ganho é receita. Você vai ficar aqui assistindo aula? Olha que beleza. Acordada, de preferência. Não é nada, já fugiu. Por que você estava achada? Por causa do vídeo. Não é mais, eu quero que você apareça aqui, ó. Ó, Leandro, tá aqui, tá bom? Ó, garota propaganda da escola. Leandro vai me matar. Ele vai ter que editar tudo isso. Exato. Posso seguir? Próxima conta qual é? Receita líquida. Então, vamos ver quem prestou atenção na aula de ontem? O que é uma receita líquida? Não vamos confundir com lucro líquido. O que é uma receita líquida? Está disponível? Não. Lembra da DRE de ontem? Ó, vendas brutas menos deduções é igual a vendas líquidas, que eu posso chamar de receita líquida. Até que ele falou, ou o quê? Eu falei, ou receita líquida, tá bom? A receita líquida é quando eu pego as vendas brutas e tiro aquelas deduções. Quais são as deduções que a gente aprendeu ontem? Devolução de vendas, vendas anuladas, descontos comerciais sobre vendas que eu chamo de incondicionais e os impostos sobre vendas. Você lembra os impostos sobre vendas, Vicky? Fala um pelo menos. Vai, espreme. Ah, fica aí, Eu também Vicky. psicologicamente. Não tá? Então vai lá tomar um Quem café. tá nesse Vai, quem lembra? ICMS? ICMS, PIS, COFINS, ISS. Por que eu não ponho IPI? Isso, o IPI ele é acrescentado na nota. Ele não é calculado em cima do que eu vendi, né? Então, eu pego o total da venda e calculo os meus impostos. Ok, o IPI não, eu acrescento em cima do que eu vendi. Então, a gente fala que o IPI é da indústria, é um imposto calculado por fora. Eu pego o valor do produto, acrescento ele na nota fiscal. Os outros não. Eu pego o total vendido e faço o cálculo. O ICMS, ele está dentro do produto. O IPI está fora do produto. Tá bom? Vocês lembram que teve uma época que começou uma propaganda assim do governo? Ó, compre os produtos brancos que eles não têm IPI. Porque se você quisesse uma geladeira inox, ela era um preço. Aí se você quisesse a geladeira branca, que não era inox, que era mais barato, ela não tinha o IPI. Por quê? Porque era mais caro, é mais caro fazer outro produto, não é? Então o governo tirou o IPI dos produtos brancos, que era mais fácil, era mais barato de trabalhar. Aí todo mundo queria montar com geladeira branca, fogão branco, por quê? Porque era mais barato, entendeu? Não tinha tanto gasto ali para fazer o que a gente gosta, né? Você gosta de olhar o inox, né? Não é tua geladeira lá brilhando, entendeu? Mas o raciocínio é esse que eu quero que vocês entendam. Tá. Ó, receita líquida, eu vou colocar na apuração de resultado, o valor é 1.200.000. É a conta número 21. Vamos ver quem prestou atenção na nossa aula ontem. Reserva de capital. Onde eu coloco as reservas? Eu falei assim para vocês, ó, ontem, toda reserva é colocada no grupo patrimônio líquido, então não importa qual reserva. Apareceu o nome reserva na contabilidade, vai lá e guarda no patrimônio líquido. Então nós temos aqui uma reserva de 300.000 no patrimônio líquido. É a conta número 22. Mesma coisa para a próxima conta. Reservas de lucro, 8.500. Toda reserva eu guardo no patrimônio líquido. Então coloca aí.
a última conta. É a conta 23, é a última do patrimônio líquido, né? E vamos encerrar a última continha salários a pagar, colocando em qual grupo? Passivo o quê? Circulante. O salário a pagar eu tenho que pagar logo no começo do ano seguinte, que são os salários de dezembro, que eu ainda não paguei dos meus empregados, e eu vou ter que pagar no início do ano seguinte. Então, salários a pagar é uma obrigação circulante, é uma exigibilidade, ó, 900 mil. Perfeito? Pronto. Nós fizemos o que aqui? Nós classificamos as contas para agora resolver as alternativas. Então, classificar conta significa o quê? Saber para onde ela vai. Se ela vai no balanço, eu tenho que saber qual grupo eu coloco. E se ela vai na apuração de resultado, eu tenho que saber se é ganho ou se é perda. Tá bom? Então, o raciocínio é bem simples, é esse aí. Pessoal, então vamos agora para as alternativas. A empresa não recebeu efetivamente 56 mil de clientes, os quais certamente não irão pagar. Essa a gente já fez e já eliminou, ela está errada. B de bola. A entidade é financiada em maior parte por capital de terceiros. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho mais capital de terceiros ou eu tenho mais PL? Então ela é financiada a maior parte por capital próprio. Nem precisa perder tempo fazendo conta. Você já está vendo que o capital é de 2 milhões. Na prova, para responder essa, eu nem tinha feito conta, eu só teria olhado para todo mundo. Porque já dá para ver que o capital é 2 milhões, entendeu? Eu teria dado uma olhada nas contas, né, para ver se não tinha nenhuma conta alta no passivo e já teria respondido. Então escreve aí ao lado, ó, ela é financiada por capital próprio. O PL é maior que o passivo. Ela é financiada por capital próprio, pois o PL é maior que o passivo. Ixi, a gente ainda está na quinta. Posso ir para a próxima? Tá. Alternativa C. A entidade possui apenas ativos intangíveis de vida útil indefinida. Ó, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Ativo intangível, ela tem? Tem. Mas ele está falando que esses ativos intangíveis têm vida útil indefinida. Se a vida útil fosse indefinida, não teria como eu amortizar. O fato de eu ter a amortização acumulada é porque a vida útil é definida. Qual a vida útil? Não sei, mas foi definida uma vida útil. Porque para amortizar eu preciso da vida útil, eu preciso do tempo. Então, deve ter uma patente aqui, que eu vou amortizar uns 20 anos, tá certo? Pode ter aqui um ponto comercial que eu adquiri através de um contrato de uso de 10 anos. Não sei, mas só o fato de existir amortização acumulada, eu sei que tem vida útil definida. Então escreve aí, ó, a vida útil é definida, pois existe amortização acumulada. Que é a despesa com depreciação, né? Não, a amortização. O intangível eu amortizo. Essa é negativa aqui, ó. Amortização acumulada. O fato de existir amortização acumulada é porque o bem tem uma vida útil que foi definida por lei. Então, o que é amortização? Ó, o que é amortização? É o desgaste do bem intangível durante sua vida útil. Então, tem vida útil. Um exemplo de que não tem vida útil, professor. Marca. Se você amortizar, você é dono da Coca-Cola. Se você amortizar o nome Coca-Cola, desaparece o nome. Então é indefinido. Entendeu? A não ser que você tenha uma franquia por tempo determinado. Aí você pode. Entendeu? Então seria um exemplo. Então tem marca que eu consigo amortizar, tem marca que não. Vai depender.
Então, se existe uma vida útil, eu vou amortizar. Se não existe, eu não amortizo. Às vezes você tem uma concessão para o resto da vida, então você não vai amortizar. Aí você tem uma concessão por tempo determinado, aí você amortiza. Então, se tem um tempo determinado, a lei fala para eu amortizar. Posso ir para a próxima alternativa? Ó, é a pergunta que ela fez naquela hora. O caixa e equivalente de caixa totalizou ao final do exercício. Pessoal, caixa, equivalente de caixa, é o que eu posso gastar agora. São as minhas disponibilidades. O que é disponibilidade? Caixa, banco e aplicação de resgate imediato. Se essa aplicação tivesse um prazo para resgatar, aí ela não estava como equivalente de caixa, ela não estava como disponível. Então essa empresa tem quanto, vocês acham? 450 de aplicação financeira, 60 de bancos. Só. Então tá certa essa alternativa. 11, 10. 450, certo, de aplicação e mais 60 de banco. Ok. Então isso aqui é caixa e equivalente a caixa. Aí tem candidato que fala assim, mas não está no caixa, está no banco. Está no banco, mas eu posso gastar agora, porque o dinheiro é meu. E teria um equivalente de caixa. E a última alternativa, ele fala assim, vamos fazer só para, já chama correta, mas eu vou montar. O passivo circulante é maior que o ativo circulante em 134 mil. É o contrário. É o contrário. Olha, ela já fez a conta. Quanto que você tem aí de ativo circulante? Fala para mim. 1.224. 1.224.000. Perfeito. E quanto você montou de passivo circulante? 1.090. 1.090.000? Isso. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Ele inverteu. Então, na verdade, o ativo é maior que o passivo, no valor de 134. Então, escreve aí, é o contrário. Onde ele escreveu aí na alternativa E, põe uma flechinha e escreve, é o contrário. Podemos?